Mas então vamos focar aqui para um papo explicando um pouco sobre a cirurgia de revascularização com foco mesmo para o clínico, porque muitas pessoas veem o paciente no pós, mas não entendem como que é uma cirurgia. Na minha residência de clínica, de cardio, eles deixavam a gente, e é até interessante, convidar o cardiologista clínico para entrar em campo, ver como é que é a cirurgia, entender o que que é a SEC. Então, para quem não teve essa oportunidade, vamos bater um papo aí sobre a cirurgia de revascularização. E aí, se você puder comentar, assim, o, só o retrospecto, né, que a gente tinha uma outra cirurgia de revascularização antigamente. Hoje é mil vezes diferente tudo, né? Então, desde as indicações, a técnica, né? Então, começando aí primeiro as primeiras técnicas, quem que teve a ideia de botar uma mamária, né? Já começou já com essa técnica, sec, sem sec. Então, vamos fazer esse bate-papo aí sobre esse lado. Começando sem se prolongar muito, porque essa parte de história geralmente o pessoal começa a achar um pouco chato, não quer saber muito, mas para a gente entender o começo ali, em 1953 foi quando começou a circulação extracorpórea, né? Gibbon fez a primeira máquina de circulação extracorpórea e ali começou a ter um pouco de avanço na parte de cirurgia cardíaca. Antes disso, claro que já tinham tido algumas cirurgias. A primeira cirurgia cardíaca distrita foi em 1896 na Alemanha, por causa de um ferimento. Ah, o paciente tinha recebido uma facada e o cirurgião fez a primeira rafia do músculo cardíaco, então essa fica sendo considerada a primeira cirurgia cardíaca que aconteceu. Mas depois, ali em 1953, o Gibbon inventou a máquina de circulação extracorpórea e começou a facilitar um pouco mais a cirurgia cardíaca. E junto disso, é até interessante a gente saber que em 54, Lillenheim, também nos Estados Unidos, ele fez a primeira cirurgia que ele colocou. Era uma cirurgia pediátrica, ele fez uma ligação do pai com a criança e ficou o coração do pai bombeando sangue para o corpo da criança enquanto estava o coração como se fosse em circulação extracorpórea, Que foi loucura. extracorpórea utilizando o pai, né? Nossa. Mas depois disso viram que não foi tão benéfica quanto a técnica do Gibbon, que era com SEC, né? E daí a circulação extracorpórea, a SEC, que deu realmente o start aí na cirurgia cardíaca e fez com que a gente conseguisse chegar hoje em dia com tantas cirurgias que podem ser realizadas. A primeira cirurgia, quando se imaginou em fazer uma cirurgia de revascularização do miocárdio, foi um enxerto livre, um enxerto de mamária mesmo, pediculado, e daí eles colocaram, mas ainda não tinha muito conhecimento sobre a anatomia das coronárias, então eles só pegaram e fizeram anastomose da coronária no miocárdio, entendendo que se chegasse sangue no miocárdio, o paciente já estaria tratado. Mas hoje em dia já se viu que essa técnica não é tão benéfica quanto realmente fazer o bypass cardíaco, bypass coronariano, né? Maravilha. E aí, então a gente começou com cirurgias a princípio sem SEC, hoje a gente tem até cirurgia minimamente invasiva, né, que você comentou. O quão minimamente invasivo que a gente consegue ter hoje, assim, para fazer uma cirurgia de revascularização miocárdica, Matheus? Uma coisa que é interessante quando você falou, meio que um looping, né? Começou sem SEC, foi para com SEC e hoje em dia fica com SEC ou sem SEC, né? Isso é uma grande questão ainda na cirurgia cardíaca. Como você falou no começo, o outro lado da força, então tem dois lados desse outro lado da força, o pessoal que gosta de revascularização com SEC, o pessoal que prefere revascularização sem SEC. Na CONSEC, trazendo um pouquinho do início para a gente conseguir entender como funciona a SEC, para quem está assistindo a gente e ainda nunca viu uma cirurgia cardíaca, entra uma cânula no átrio direito, essa cânula faz a drenagem venosa, entra na máquina que funciona como coração e pulmão, oxigena esse sangue e esse sangue volta para uma cânula que a gente coloca na aorta, né? Então isso seria a cirurgia com SEC. No momento que a gente faz a cirurgia de revascularização do miocárdio, então até uma troca valvar, plastia valvar com SEC, a gente precisa fazer com que o coração pare, né? E daí nessa hora a gente faz um clampeamento da aorta,
entre o coração e essa cânula que está levando o sangue para o corpo todo, e ali faz a infusão de uma substância se chama cardioplegia, né? Existem várias para ser utilizadas, mas ela faz com que o coração pare em diástole e não tenha consumo de ATP. Então, o consumo de ATP fica em torno de 4 ATPs de consumo. Com isso, faz com que o coração fique protegido em assistolia para que a cirurgia possa acontecer. Essa seria a cirurgia CONSEC, né? Então, a gente coloca o paciente em circulação extracorpórea, faz a isquemia induzida do coração, protegida do coração, e ali faz as pontes de safena, mamária, radial, que depois a gente conversa sobre isso. A cirurgia sem SEC, sem circulação extracorpórea, o coração continua batendo normal, continua bombeando, e através de alguns aparelhos que auxiliam, faz com que a gente consiga, um deles se chama Octopus, é um estabilizador cardíaco que ele prende a coronária no meio, e daí, com isso, aquela parte do coração fica sem se movimentar e a gente consegue fazer a anastomose, enquanto o resto do coração continua tendo bombeamento. Tem outros estabilizadores cardíacos, o Starfisher, que daí consegue posicionar o coração, ou os pontos de Lima, que são pontos que levantam o coração para ter uma boa visualização das coronárias, mas isso tudo seria para a gente fazer a cirurgia sem SEC. As evidências científicas hoje em dia não corroboram que com SEC ou sem SEC vai ser melhor um que o outro. Acabou de sair um estudo fazem 2 meses da Universidade de Boston, fizeram uma análise de 10 anos com um estudo randomizado e mostrou que com SEC ou sem SEC, ao longo prazo, o paciente tem o mesmo desfecho. Então, tanto cirurgia com SEC de revascularização do miocárdio ou sem SEC vai ter aí o mesmo desfecho. Falando sobre cirurgia minimamente invasiva, quão minimamente invasivo dá para ser, a gente consegue fazer incisão na região apical do coração, né, uma incisão ali de mais ou menos 5 centímetros, talvez. Com isso, a gente consegue fazer a cirurgia por ali, tanto com SEC quanto sem SEC também. Mas daí, se por acaso for fazer minimamente invasiva, geralmente a circulação extracorpórea é feita periférica. Então, a cânula arterial e venosa entra pela artéria e veia femoral, e com isso faz todo a distribuição e oxigenação do sangue enquanto a gente está operando o coração. E Boa, também puta, sem essa SEC, era uma dúvida por até ali dá minha para também, fazer também. cara. Essa era uma dúvida minha até, de como que eu acho que eu nunca acompanhei nenhuma minimamente invasiva, de como é que Uhum. colocava em SEC nesse ponto, né? Aí faz como se fosse uma ECMO periférica, né? Uma ECMO VA periférica. Isso. Fica como se fosse ECMO periférico, e o clampeamento aórtico geralmente entra uma incisão ali pelo terceiro, quarto espaço intercostal, que é onde geralmente vai sair o dreno, e entra o clamp da aorta por ali. Quando vai fazer a mínima invasiva com SEC, o clamp aórtico entra por ali para a gente poder clampear a aorta, mas toda a parte da circulação extracorpórea fica periférica pela veia e artéria femoral. Entendi. E aí, por exemplo, seria por uma videotóraco ou você faz a incisão e é como em céu aberto, digamos assim, você faz a mini tóraco, pega o afastador e você faz tudo sob visualização direta ou é por videotóraco? Para dissecar mamária, fica mais confortável dissecar por vídeo tóraco. Por causa como ela tem que ir até lá em cima, a gente com vídeo consegue fazer uma incisão menor e chegar até quase na subclávia, né? Mas para fazer anastomose, geralmente com visualização direta dá para fazer bem, porque a incisão vai bem em cima da artéria que a gente vai fazer a anastomose, e também com alguns pontos no pericárdio a gente consegue virar bastante o coração, trazendo com que a artéria para anastomose fique mais próximo e a gente consiga ter uma visualização boa dela. Legal, legal. E maravilha. Uma coisa que a gente acaba, às vezes também, né, na hora, como clínico do outro lado da mesa, às vezes o paciente ele tem algumas contraindicações à SEC, então aí a gente acaba tendo que indicar preferencialmente, né? Então, uma das opções que a gente acaba utilizando, né, numa das situações que a gente acaba utilizando uma cirurgia sem SEC, como por exemplo uma horta em porcelana, que talvez seja uma condição que esteja sendo até mais prevalente ultimamente do que era, por conta de envelhecimento, aterosclerose, né? Para quem não sabe, a horta em porcelana a gente tem
uma aorta que vai totalmente calcificada, 360 ou uma boa parte dela, e aí na hora de manipular acaba tendo muita calcificação com risco de embolização também, né? Apesar da gente ter tecnologias para usar dentro do campo cirúrgico, como um ultrassom para você ver o melhor lugar de posicionamento da SEC e tudo, mas acaba sendo ainda assim uma opção, né? Paciente com uma aorta em porcelana para uma cirurgia no touch, né? Fazer uma mamária DA sem SEC, né? E às vezes não só a mamária DA, sabe, Zé? Às vezes quando a aorta está em porcelana, a gente não pode nem canular ela e nem clampear, porque na hora que a gente clampeia a aorta, é essa hora que vai quebrar o cálcio e predispor o paciente a ter um AVC. Se por acaso o paciente tem uma aorta em porcelana, não precisa ser só a mamária DA, a gente pode tirar enxerto em Y, tirando da mamária, coloca ali a radial ou a safena saindo da mamária e dali vai fazendo outros enxertos. Então, dá para fazer utilizando mamária direita e mamária esquerda, mais um enxerto saindo da mamária direita, mais um enxerto saindo da mamária esquerda, dá para fazer uma revascularização completa no touch, né? Que Então, legal. para um paciente que vai ter uma aorta em porcelana, ele consegue ser totalmente revascularizado, sem SEC, sem clampeamento aórtico nem parcial, que seria de uma sem SEC convencional, né? Para fazer a anastomose proximal na aorta, faz tudo saindo da mamária, então o paciente consegue ficar totalmente revascularizado sem SEC, num caso extremo como esse que você colocou. Pô, massa, bacana, bacana. Esses dias eu até peguei um caso, no final do ano passado, um paciente de 40 anos que tomou radioterapia. Então, por conta da radioterapia, ele ficou com uma aorta em porcelana. No fim, não era um paciente idoso, mas teve que fazer uma cirurgia sem SEC também. Interessante. E, assim, você como cirurgião cardíaco e que está envolvido também nas sociedades e em contato com outros estados também, no Brasil, assim, em que ponto que a gente está da cirurgia cardíaca? É uma realidade de todos os estados ou é também uma coisa mais restrita também a capitais, mais sul, sudeste, centro-oeste, uma parte do nordeste ali? Como que tá em relação ao Brasil, em relação ao mundo? A gente tem muita cirurgia, porque o que eu já ouvi falar é que o Brasil é um dos países que mais opera cirurgia cardíaca no mundo, se não for o que mais opera. E queria se você comentasse alguma coisa sobre isso também, e aí, Matheus? Pelos dados que temos mais atualizados, o Brasil está em segundo local de país com mais cirurgias cardíacas, né, ainda perdendo para os Estados Unidos. Temos mais de 100 mil cirurgias cardíacas anuais acontecendo. Claro que varia muito de região e varia muito de estado para estado. Tem alguns estados que direcionam o fluxo de cirurgia cardíaca para a capital. Tem alguns estados que, como Santa Catarina, que várias cidades têm polos e núcleos e hospitais com cirurgia cardíaca, mas o que a gente vê é que cada vez mais está difundido isso, talvez até pela forma, com mais cirurgiões sendo formados, procurando e abrindo novos centros de cirurgia. O que eu vejo hoje em dia é que o Brasil todo está cada vez mais bem servido de cirurgiões e equipes para fazer a cirurgia que é necessária. E uma coisa que é muito interessante, José, é que os últimos dados que saíram de estudos aqui do Brasil, principalmente o pessoal de São Paulo, que lança bastante estudos sobre cirurgia cardíaca, mostra que o nosso índice de mortalidade é muito semelhante ao índice de mortalidade da AHS ou da STS, que são os americanos, ou do ASTS, junto com o ESC, que são os europeus, batendo muito os índices quando tem o STS Score ou o Euroscore junto com o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, aquilo que se dizia antigamente, que a cirurgia cardíaca no Brasil podia estar atrasada, hoje em dia já não é mais. Já temos dados mostrando que a cirurgia cardíaca no Brasil é uma cirurgia cardíaca comparável com o que tem de melhor no mundo também. Legal, então isso é bom porque muitas vezes a gente ouve, né? E é aquela chamada, né, como é que fala? Sensacionalista, né? Cirurgia cardíaca acabou, não tem mais lugar para o cirurgião vai passar fome. Então isso daí é somente notícia sensacionalista, inclusive, tanto é que aqui é um dos que mais operam, a gente
A cirurgia cardíaca não vai acabar, a gente tem muitas indicações de cirurgia cardíaca, não é porque o campo da hemodinâmica está crescendo, assim, tem muitos pacientes, as doenças cardiovasculares estão crescendo cada vez mais, então a gente não, assim, a gente não dá nem conta de resolver tudo com o que a gente tem, então a cirurgia cardíaca sempre vai ter seu lugar, com certeza. E a gente vai discutir ainda no outro episódio, hoje a gente vai falar muito mais de Revasc, mas assim, sem dúvida a gente vai ter a oportunidade de comentar muitas abordagens cirúrgicas, né, de doenças cardiovasculares que a cirurgia cardíaca vai conseguir nos ajudar e dar um resultado tão bom quanto, se não for melhor até do que angioplastia. Bom, mas acho que então o que o clínico precisa saber é isso. E uma outra coisa que eu queria perguntar para você só, porque a gente tem, muitas vezes como clínico, a gente pega na passagem de plantão do pós-operatório, dois tempos, né, da cirurgia, o tempo de SEC e o tempo de anóxia. Se você puder só, eu sei que você já comentou, né, que é um tempo da cardioplegia, o tempo da pinça, tudo, mas da gente só dar uma resumida nos dois tempos e qual que seriam os valores pra gente ter uma noção, isso aqui foi um tempo prolongado de SEC, isso aqui não foi. Eu sei que cada cirurgia e cada complexidade é diferente, claro, mas digamos assim, pro pessoal ter uma noção de quanto tempo, né, uma cirurgia de revascularização miocárdica vai ter de SEC, pra gente ter uma noção, quando pegar no pós-operatório, não, essa daqui foi bastante, né, tipo, 3 horas de SEC pra uma mamária DA, uma safena de CD é bastante. Então, o que que a gente tem de estabelecido aí, Matheus? Sabe, Zé, isso daí é uma coisa que o pessoal ainda, quando a gente leva o paciente na UTI, ainda pergunta muito e bate muito nisso, que é o tempo de SEC, é o tempo de clamp. E o que tem se mostrado, cada vez mais os trabalhos mostraram, a parte da cirurgia robótica corroborou bastante e da minimamente invasiva corroborou bastante para a gente conseguir entender isso também. E na época da pandemia, a gente conseguiu entender também um pouquinho diferente esses conceitos. Por quê? Antigamente, o tempo de SEC era muito correlacionado com o desfecho do paciente, porque o oxigenador da SEC, que é o que faz oxigenar o sangue ali, o trocador de oxigênio, era um trocador que era muito primitivo ainda. Então, esses trocadores de oxigênio antigamente, que era quando tinha estudo de tempo cirúrgico, relacionando o tempo cirúrgico em circulação extracorpórea com o desfecho do paciente, mostrava que o tempo de SEC era um determinante individual para que o desfecho do paciente fosse favorável ou não. Quando veio a pandemia, muito paciente começou a entrar em ECMO. E com isso saíram estudos no mundo todo de paciente, às vezes 30 dias em ECMO, e o paciente começando a sair bem. E daí começou a levantar a hipótese de que talvez o oxigenador, como era um oxigenador melhor, estava tendo uma melhor troca, talvez isso não fosse trazer malefícios para o paciente. Você ter uma SEC, se for uma SEC bem monitorizada, uma SEC bem realizada, com um bom aparelho, não vai estar, talvez, fazendo com que a cirurgia aumente, piore o desfecho do paciente. E quando veio a parte da cirurgia robótica e de minimamente invasiva, que o tempo de SEC ficou quase 3 vezes maior do que o tempo de SEC tradicional, e os estudos mostraram que não teve aumento de mortalidade, não teve pior desfecho de infarto, não teve pior desfecho do paciente, e alguns pacientes até iam de alta mais rápido, até por ser minimamente invasivo e robótica, isso fez com que levantasse a dúvida, e o que a gente tem visto hoje em dia é que não tem muita correlação, tempo de SEC com desfecho. Então, é uma coisa que eu converso bastante com os cardiologistas, que hoje em dia isso não é o parâmetro que deve ser visto. É melhor a gente fazer uma cirurgia bem feita, que a técnica seja correta, que diminui a chance de uma reoperação por causa de, às vezes, um sangramento, alguma coisa, do que fazer uma cirurgia só pensando no tempo de SEC para fazer rápido, por causa que esse é o desfecho que é importante, às vezes até isso vai piorar a mortalidade, né? Pô, E muito sobre o que legal. você tinha perguntado sobre os tempos, É, que eu esqueci de falar, quando a gente entra em circulação extracorpórea, ou seja, no momento que a gente drena pela parte venosa o sangue venoso e injeta na parte arterial o sangue, esse é o momento que começa a contagem do tempo de SEC. Então, é o primeiro número que você vai ver ali do tempo de SEC. E ele acaba no momento que a gente devolveu o sangue para o paciente, o coração voltou a bater e bombear, a gente vai diminuindo o fluxo da SEC para ver se o coração sozinho consegue aguentar, e no momento que a gente
para a circulação extracorpórea, esse foi o tempo total de SEC. Tá? Às vezes esse tempo demora um pouco mais, porque na hora que a gente abre o clamp e o coração começa a bater, tem que lavar toda a cardioplegia dele. Então, às vezes, sair muito rápido de circulação extracorpórea depois que abriu o clamp, o coração ainda não, ele está atordoado ainda, isso faz com que, às vezes, até tenha um desfecho pior. Então, hoje em dia, se tem cada vez mais esperado um pouco mais para sair de circulação extracorpórea com o coração batendo e lavando essa cardioplegia. O tempo de clampeamento, o tempo de anóxia, o tempo de isquemia é o tempo do momento que a gente clampeou a aorta até o momento que a gente desclampeou a aorta. Nesse momento, o paciente está com a solução cardioplégica está ali protegendo o coração, né? Às vezes tem que fazer repicar a dose da solução cardioplégica, mas daí esse seria o tempo de isquemia ou de anóxia ou de clamp, dependendo da região do país, cada um fala de uma forma, seria esse tempo entre clampear e desclampear a aorta do paciente, né? Boa, legal. Uma coisa que. Aí você me corrija se eu estiver falando alguma coisa diferente, mas uma coisa que a gente vê realmente, isso daí do tempo de SEC e relação à mortalidade, eu também já tinha visto, mas uma coisa que, como clínico, a gente vê, SECs prolongadas aumentando a vasoplegia no pós-op também, né? Ficando mais inflamado, né? Então, é um doente para você se preparar mais no sentido de, cara, esse paciente pode ficar mais taquicárdico, pode cair resistência vascular sistêmica. E aí é um paciente que, beleza, a gente vai acabar dando volume para ele, mas focar muito em vasopressor também, né? Claro que não há mais, né? Mas é um paciente que tem maior risco de vasoplegia no pós-op. Por isso que a monitorização hemodinâmica minimamente invasiva ou invasiva no pós-op, ainda mais em paciente cardiopata, vale muito a pena. Mas, a princípio, vasoplegia ainda também mantém, né? Muito tempo de SEC também dá aquela inflamada, né, Matheus? Por isso que é importante ter uma boa equipe de pós-operatório, né, Zé? Por isso que nem muita gente daqui que faz residência de cardiologia, assim como você passou também, passa na unidade às vezes é unidade coronariana, às vezes é UTI de pós-operatório, para ter esse manejo bem definido, porque o paciente pós-cirurgia cardíaca é um paciente que maneja um pouco diferente das outras condições, né? Às vezes tem uma vasoplegia que até, acho que você já deve ter visto algum paciente que estava muito vasoplégico, com bastante droga vasoativa, mas clinicamente estável e bem, né? Sim. Não estável, mas clinicamente muito bem. E daí fica meio questionando, mas tudo isso de droga vasoativa, tudo isso de vasoplegia e o paciente bem. É um paciente que é um pouco diferente. Claro que, como você falou, é um paciente que, se por acaso tiver um tempo aumentado de circulação extracorpórea, é o paciente que a gente vai ter que pensar em associar algum tipo de vasoconstritor um pouquinho mais específico, o paciente que às vezes a gente entra um pouco antes com alguns outros tipos de vasopressor, é o paciente que às vezes até tem indicação de azul de metileno para utilizar, então são os pacientes que a gente precisa estar atento, não ficar só fazendo volume para ele, porque às vezes não é o volume que ele está precisando, é realmente agir no vaso para tentar tirar essa vasoplegia, né?